Prepare-se para uma revelação chocante. Um país tradicionalmente neutro, rodeado por corredores diplomáticos silenciosos, agora está na mira de uma ameaça devastadora. A Suécia, conhecida por seu sonho nórdico de paz e estabilidade, de repente, se encontra diante de um pesadelo estratégico sombrio e iminente. Como uma sombra se estende sobre seus limites, seu futuro está em risco. Você consegue imaginar como tudo isso começou? Tudo mudou em uma noite fatídica, 25 de novembro de 2025, em uma base oculta no colo de Obaltchi. O pior pesadelo do Kremlin foi desencadeado. A Suécia, que por tanto tempo observou passivamente suas fronteiras, viu suas defesas serem destruídas em questão de horas. O exército sueco, que outrora era uma fortaleza de contenção, se transformou. De uma força de proteção, virou uma ameaça de plunge e declínio, diante de uma força hostil que avançava de um lado ao outro, numa faixa de 2.000 quilômetros. Os relatórios de Estocolmo alarmaram os círculos de defesa, causando ondas de choque. Como uma nação tão conhecida por sua paz poderia ser abandonada de repente? O que aconteceu? A resposta é assustadora: o exército sueco foi completamente negligenciado. Sua estratégia de defesa, uma vez sólida, foi abandonada. Agora, respondendo a essa ameaça, um plano de ataque prévio foi elaborado. Um plano devastador, que visa destruir centros militares e infraestruturas críticas antes que possam reagir. Um ataque rápido combinando táticas surpreendentes com um foco na eliminação completa das capacidades russas internas. Uma estratégia que inclui também uma frota de 150 caças, financiada por recursos que parecem intermináveis, para bloquear rotas de entrada e saída, e impedir que os invasores tenham vantagem aérea. E o que dizem os analistas? Que as forças militares suecas possuem mísseis de cruzamento capazes de extinguir alvos a mais de 2.000 quilômetros de distância. Uma capacidade que parece ser uma aposta de última hora, uma aposta que pode mudar o rumo da guerra. E mais, a doutrina de defesa foi radicalmente transformada. Os comandantes sabem que responder ao avanço russo com estratégias antigas é suicídio. Agora, eles planejam adquirir sistemas de ataque de longo alcance altamente avançados, capazes de alcançar São Petersburgo e Moscou. Uma ameaça direta às linhas de logística e centros estratégicos russos. Será que a Suécia conseguiu despertar daquele sono de 2 centenas de anos? Ou ela está destinada a se tornar uma peça crucial na guerra global? Uma coisa é certa, os planos secretos estão em andamento, e o futuro do cenário militar no norte da Europa nunca mais será o mesmo. A questão que fica é, até onde essa nova força sueca pode ir para salvar sua independência e sua paz? Nosso mundo está à beira de uma transformação radical. A estratégia de defesa da Suécia está mudando de forma surpreendente. Centenas de anos de neutralidade, corredores diplomáticos silenciosos. Tudo parece que vai mudar de uma hora para outra. O que aconteceu para fazer uma nação tão pacífica se tornar uma força de ataque implacável? Você vai se surpreender com a resposta. Imagine uma nação que até ontem se escondia atrás de paredes de silêncio, agora equipada com sistemas de ataque de alcance de 2.000 quilômetros. Essa linha de defesa não se limita apenas a proteger seus próprios limites. Seus centros logísticos se estendem até as montanhas Urais, abrangendo bases aéreas onde pousam os caças mais avançados. Uma força capaz de paralisar toda a infraestrutura militar e civil de regiões estratégicas na Rússia, em um ataque relâmpago ou como retaliação instantânea. Enquanto Moscou projeta aumentar seu poder nos próximos 5 anos, a Suécia não está mais pensando em esperança. Está considerando destruir o coração de seus adversários. Sabe-se que, além disso, uma nova revolução na guerra aquática está em andamento. Os complexos de guerra submarina de Baltic Sea, silenciosos e mortais, são o palco perfeito para uma criação inovadora. O novo submarino de classe A-26, uma obra-prima da engenharia sueca. Essas plataformas não usam energia nuclear, eliminando o ruído que antes denunciava sua presença. A-26 é o maior submarino convencional sem nuclear do mundo. Equipado com um sistema de propulsão independente de energia, AIP, ele muda o jogo completamente. Seus geradores de oxigênio líquido e diesel permitem que ele permaneça submerso por mais de 18 dias, invisível aos olhos e aos sensores russos. Para os operadores de sonar russos, isso significa descobrir um objeto que desaparece na escuridão, quase como um peixe que se dissolve no oceano. Na Baltic Sea, com uma profundidade média de apenas 60 metros, submarinos nucleares russos ou americanos enfrentam dificuldades de manobra. Mas o A-26, com seus 66 metros de comprimento, pode ser como um animal predador esperando pacientemente na escuridão. Seu recurso mais assustador? Um portal multifuncional na proa com um diâmetro de 1,5 metros,
projetado não só para a infiltração de forças especiais, mas também para acionar mísseis subaquáticos e veículos não tripulados de ataque sob a água. Além disso, esse sistema é capaz de sabotar infraestrutura crítica russa, como cabos e oleodutos, no fundo do mar. E o que tudo isso significa? Uma mensagem clara. A Suécia está se preparando para uma ofensiva silenciosa, mas devastadora, que pode incapacitar vastas regiões russas sem que uma única bomba seja disparada. Prepare-se para uma nova era de guerra, onde a tecnologia reina e a estratégia muda de forma impiedosa. Você acha que tudo isso é apenas teoria? Ou será que estamos assistindo ao início de uma nova fase na rivalidade militar mais silenciosa e perigosa da história? Desde que a Suécia despertou de um sono de 200 anos, tudo mudou. A nação, outrora pacífica, agora parece pronta para enfrentar o maior desafio de sua história. Seus olhos brilharam com uma nova determinação, uma força que ninguém esperava. O que exatamente a fez virar essa esquina? A resposta está nos movimentos secretos que ameaçam reescrever o equilíbrio de poder na região. Você consegue imaginar uma nação neutral transformada na nova ameaça? A resposta veio com força total em novembro de 2025. Quando o relógio marcou 25 de novembro, uma operação estratégica sem precedentes foi acionada. Seus detalhes, até então confidenciais, estão prestes a explodir no cenário global. Como uma sombra que se aprofunda na escuridão, a Suécia revelou suas verdadeiras intenções. Uma ofensiva que pode destruir as bases militares russas em Kaliningrado e dominar o Mar Báltico. Você consegue sentir o frio na espinha ao imaginar esse confronto? A jogada é ousada. Um plano devastador, meticulosamente elaborado. O alvo? Centros estratégicos, infraestrutura vital, tudo antes que as defesas russas possam reagir. Imagina uma frota de 150 jatos de alta velocidade, financiados por recursos que antes eram destinados à paz, agora destinados à guerra. O que mais choca é a estratégia de bloqueio. Bloquear as rotas marítimas russas, impedir o acesso ao mar, enquanto os submarinos invisíveis de duas potências se escondem na profundidade. Você consegue sentir a tensão no ar? O silêncio pesado antes de uma tempestade? E o que dizer do submarino A-26? Uma peça revolucionária no tabuleiro militar global. Sem nuclear, com propulsão silenciosa, capazes de permanecer submersos por mais de 18 dias. Imagine uma ferroada no coração do inimigo, um espinho capaz de paralisar o inimigo antes mesmo de perceber o ataque. Seu sistema multipropósito de 1,5 metros de diâmetro pode infiltrar forças especiais, sabotando infraestruturas críticas sinistramente sob as águas. Está preparado para a reviravolta? A ameaça de um satélite invisível, um sistema de camuflagem que altera sua assinatura térmica, infravermelho e radar, torna esse submarino praticamente indetectável. Pode esse segredo mudar o rumo do conflito? A resposta à crescente ameaça russa está cada vez mais clara. A Suécia está não só fortalecendo sua força naval, mas criando uma teia de estratégias que desafiam a própria lógica militar. A entrada de fragatas de última geração, capazes de neutralizar aviões e mísseis inimigos antes mesmo de entrarem na área de defesa, mostra que nada será como antes. Esses novos navios, equipados com sistemas avançados de radar e defesa aérea, prometem transformar o cenário. Você consegue imaginar o som dos motores cortando as ondas, o cheiro salgado do mar, enquanto essa nova força se posiciona? Mas aqui está o ponto crucial. Toda essa preparação não vem de graça. Como a maior parte dos movimentos estratégicos, há um custo enorme. A Suécia está pagando um preço alto pelo que temerariamente se propôs a fazer. Recursos financeiros, apoio diplomático e a coragem de desafiar poderes estabelecidos, tudo isso tem um preço. E agora a pergunta que fica no ar: que impacto essa ousada estratégia terá sobre Vladimir Putin? Será que o preço será pago em sangue? A verdade é que essa nova realidade coloca o mundo de cabeça para baixo. Uma nação que até então praticava neutralidade se lançou na arena do conflito direto, ameaçando alterar o delicado equilíbrio entre as maiores potências. Com sua mira nos interesses russos e uma tecnologia que parece saída de um filme de ficção científica, a Suécia está preparada para dar um passo além. Nesse cenário de guerra silenciosa, o que realmente está em jogo? E até onde essa escalada pode chegar? A resposta pode estar escondida nas profundezas. Aquelas mesmas águas silenciosas, onde submarinos invisíveis navegam, carregando o peso de uma nova era de conflito estratégico. O que acontece quando uma nação neutra decide virar o jogo? Como as próximas jogadas vão rasgar o véu de um equilíbrio frágil? Prepare-se, pois estamos diante de uma reviravolta que pode redefinir o futuro do poder global. E a questão final: quem realmente controla o mar?
Após a formalização do lançamento dessas avançadas aeronaves de quarta geração em outubro, uma questão crucial emerge. Como exatamente o enorme esforço estratégico russo será financiado? A resposta revela um cenário onde a maior potência do norte prepara uma dura lição econômica para Vladimir Putin. A situação fica ainda mais sombria quando olhamos para os fundos russos confiscados nos Estados Unidos, que deveriam ser uma fonte de esperança. Em vez disso, esses recursos alimentam um jogo de poder destrutivo, sustentando uma revolta que se espalha como ondas em um lago calmo, mas inquieto. Imagine a sala de comando de Putin, onde bilhões de euros desaparecem, enquanto o silêncio conhece o som de uma ameaça crescendo. O que acontece quando uma potência como a Rússia tenta resistir ao peso de uma estratégia global? As conspirações e ações secretas refletem uma ansiedade profunda, alimentada por uma corrida frenética por superioridade tecnológica. A tensão entra no ar, carregada com a essência de energias doentias e manipulações assustadoras. As tropas russas, armadas com soluções letais, respondem de forma desesperada, enquanto o mundo observa uma dinâmica que pode mudar o equilíbrio de poder a qualquer momento. Mas o verdadeiro impacto não está apenas na esfera militar. Os navios suecos, por exemplo, estão se preparando para o maior embate em meio século. Uma nova estratégia, liderada pelas corvetas Vezd, inclui o lançamento de 4 fragatas que não são apenas escudos costeiros, mas também agentes de desafio maior. Essas embarcações foram projetadas para enfrentar o que há de mais avançado no mar aberto. Equipadas com tecnologia de ponta, capazes de interceptar voos inimigos antes que eles invadam o espaço aéreo. O que isso significa? A Suécia agora posiciona suas forças no centro do Mar Báltico, elevando sua capacidade de defesa a níveis nunca vistos antes. Os fragatas terão a habilidade de engajar mísseis inimigos e aeronaves que partirem de Kaliningrado, garantindo o controle absoluto do espaço aéreo estratégico. Essa integração completa com a defesa aérea da aliança transparece uma mensagem clara: a era de passividade terminou. Quando um avião russo atravessar as fronteiras, toda a rede do NATO será acionada, detectando e neutralizando a ameaça antes que ela se torne uma preocupação real. De repente, tudo fica mais claro. A guerra por domínio no Báltico não é apenas de forças militares, mas de uma batalha de inteligência, tecnologia e poder econômico. A Rússia tenta afirmar sua força com símbolos de superioridade, enquanto a Suécia responde com uma força técnica capaz de transformar o cenário global em um campo minado estratégico. Estamos à beira de uma nova fase de tensões, onde cada movimento, cada recurso investido, revela um jogo de xadrez que pode alterar o destino de toda a região. Afinal, quem será o próximo a surpreender quem? A resposta pode estar escondida nas ondas do Báltico, aguardando seu momento para mudar tudo. A crise no Mar Báltico está se intensificando de forma inesperada. Por décadas, a neutralidade do país e seu silêncio diplomático esconderam sua verdadeira força. Mas algo mudou. Uma sequência de movimentos estratégicos revela uma resposta surpreendente. Imagine o silêncio se rompendo, e o som de motores de mísseis cortando o ar. O pesadelo que parecia distante agora se desenha com clareza. Ações na Rússia se manifestam em 3 dimensões distintas, e tudo aponta para uma mudança radical. Um exército ucraniano de 150 aeronaves financiadas por eles próprios. Uma força desesperada, mas determinada, pronta para desafiar a hegemonia do Báltico com seus maiores navios em meio século. Como se o Mar Báltico deixasse de ser um mar de tranquilidade para se tornar um lago impossível para os invasores. Para o Kremlin, parece que o Mar Báltico não será mais uma rota, mas uma armadilha. A antiga estratégia soviética de superioridade numérica está sendo eclipsada pela tecnologia inteligente. Os comandantes ucranianos descrevem o CV-90 como uma fera. Após os ataques americanos, ele pode parecer simples, mas suas capacidades são incríveis. Imagine um tanque que, graças a uma inovação tecnológica, se torna praticamente invisível. Uma armadura de camuflagem móvel, o Barracuda Mobile Camouflage System, altera completamente sua assinatura térmica, infravermelha e de radar. Para quem luta, isso é uma ameaça real. Os satélites russos, câmeras e sensores detectam apenas um sussurro, uma sombra quase imperceptível. O CV-90 com a jaqueta Barracuda fica 70% menos visível. Para sensores de infravermelho, ele parece uma miragem, uma mera poeira no ar. Essa tecnologia também bloqueia sinais de radar, tornando-o quase impossível de detectar. Uma arma secreta que transforma cada ataque em uma surpresa inevitável. Você consegue imaginar um tanque tão invisível? Mal sabe o inimigo que, ao tentar avança, enfrenta uma verdade assustadora. Não é apenas um veículo de combate. É uma máquina de sabotagem silenciosa,
capaz de infiltrar forças especiais ou destruir infraestruturas críticas no coração do adversário. Sistemas avançados de ataque submarino, como os novos A-26, estão sendo empregados na estratégia de dissuasão. Sem energia nuclear, eles evitam ruídos que poderiam revelá-los. Nenhum sonar pode detectar suas presas, enquanto atravessam mares a até 66 metros de profundidade. E o mais impactante, esses submarinos podem permanecer semanas em silêncio total. Inimigos sentem uma ameaça invisível emergindo debaixo d'água. Enquanto isso, em terra, os russos enfrentam uma nova realidade. Os sistemas de defesa avançados da Suécia, aliados com os países da NATO, estão prontos para detectar qualquer movimento. Os novos fragatas de defesa, equipadas para interceptar aeronaves e mísseis inimigos, agora patrulham o Báltico com uma força que há anos não se via. Esses navios, maiores e mais potentes, ameaçam cortar qualquer linha de ataque de surpresa. Você consegue imaginar o impacto? Os radares russos, por mais sofisticados que sejam, vão detectar uma rede de defesa inigualável. Uma força que combina tecnologia de ponta e estratégia de dissuasão numa escala que assusta. E tudo indica uma coisa: o risco para a Rússia cresce a cada dia. O que parecia ser um mar calmo virou uma lagoa de armadilhas sofisticadas. O que será do Kremlin diante desse novo cenário? A resposta está ainda por se revelar, mas uma coisa é certa: a guerra mudou, e o futuro pode estar mais perto do que se imagina. A antiga força naval de Putin, que representava o maior trunfo militar da Rússia, agora parece condenada a ficar parada no meio do lago da OTAN, como um carro sem combustível. A dura realidade é que a Rússia não possui mais a capacidade industrial para enfrentar esse avanço tecnológico. Atualmente todo seu esforço está concentrado na guerra na Ucrânia, esgotando estoques de chips e força de engenharia. Enquanto isso, a Suécia fabrica submarinos silenciosos movidos a motores estelares, independentes de ar, verdadeiras máquinas de tecnologia avançada. A Rússia, por outro lado, não consegue importar sistemas de sonar modernos devido às sanções. Seus navios soviéticos da década de 1980 são apresentados como modernizados, mas a verdade escapa em cada som, cada movimento. Quando um adversário usa a tecnologia do futuro, jogar o jogo das grandes potências com submarinos diesel barulhentos de 40 anos não é mais uma opção. Putin, incapaz de responder militarmente a essa ameaça, recorre ao que conhece melhor, a guerra de sombras. Seus navios ameaçam cabos de energia e dados sob mar. Já os GPS interferem na aviação civil, como quem tenta atrapalhar sem lutar de verdade. Uma manobra de desespero, um boxer que pisa o pé do adversário enquanto a atenção está na luta de frente. Essa vulnerabilidade revela o fracasso do esforço naval que uma vez era símbolo de poder. Quando Putin atacou a Ucrânia, sonhava em expandir seu território e marcar a história. Hoje suas ações no norte fizeram exatamente o contrário. Com mãos próprias ele fechou o acesso ao Mar Báltico, uma rota estratégica que a Rússia manteve por 300 anos. A força que parecia invencível uma vez, foi revelada como uma armadura gasta vulnerável. Um exército de viking moderno, tecnologicamente avançado, agora enfrenta uma Rússia que não consegue mais acompanhá-lo. E ao olhar para o mapa, os generais de Moscou não veem apenas a aliança da OTAN. Quem poderia imaginar? A maior ameaça do gigante russo agora é uma nação que há pouco tempo se escondia na neutralidade, mas que despertou com a força de uma fera de tecnologia. Veja os sons silenciosos das novas armas, o frio de uma guerra invisível, enquanto o mundo treme diante dessa virada surpreendente. Será que a Rússia conseguirá reagir antes que seja tarde demais? Por 300 anos, Putin tentou afastar a OTAN de suas fronteiras, mas a estratégia virou de cabeça para baixo. A Rússia, que uma vez se vendeu como potência nuclear, agora enfrenta um avanço tecnológico inimaginável. Militarmente, ela está presa. A resistência baseada em antiguidades não consegue acompanhar a velocidade das novas ameaças. O que antes parecia uma muralha intransponível, agora se revela uma gaiola. Os submarinos invisíveis suecos e os mísseis de longo alcance transformaram Kaliningrad de uma fortaleza em uma prisão. As gigantescas frotas russas parecem uma carcaça silenciosa, paradas no meio do mar. Por que uma potência nuclear não consegue responder? A resposta está na sua própria perda de força industrial. Enquanto a Rússia investe seus recursos na guerra na Ucrânia, seus sistemas defensivos estão defasados. Os sensores, os radares e os submarinos estão antigos, enquanto a tecnologia sueca avança a passos largos. Imagine a cena: navios russos sendo caçados por patrulhas invisíveis, radares que não detectam os inimigos, e o som do silêncio dos submarinos suecos atravessando as águas geladas. Uma nova era de guerra tecnológica, onde o velho poder não consegue competir. E aí surge a pergunta:
Qual será o preço desse erro estratégico? A resposta é dolorosa. O povo russo, cujas fábricas estão vazias e salários não são pagos, vai pagar a conta. As decisões de um líder que queria expandir seu território agora o deixam isolado, cercado de inimigos invisíveis. A verdade é que Putin, ao tentar distanciar a NATO, acabou prendendo seu próprio país em uma armadilha mortal. A sua arrogância criou uma máquina de guerra moderna, implacável, que ele não consegue controlar. Estas ações não só destruíram a imagem da Rússia como potência mundial, mas transformaram o norte em um pesadelo sem volta. Os generais em Moscou olham mapas que não refletem mais a real ameaça. São visões distorcidas por uma ilusão de força. A maior tragédia é ver um país de um tamanho colossal se entregar a um suicídio estratégico. O que antes era uma ameaça virou um pesadelo que eles próprios criaram. Uma guerra moderna que começa na tecnologia e termina na queda econômica. E a pergunta final: será que o preço dessa loucura será pago pelos verdadeiros responsáveis? Ou será que o povo russo continuará pagando essa conta, enquanto suas fábricas permanecem vazias? O que você acha? Comente abaixo. Este é um momento decisivo na história. Uma estratégia que, em vez de proteger, destrói uma nação inteira. Acordem, o futuro já chegou. A Rússia está diante de uma ameaça que parece saída de um pesadelo. Imagine um país que por décadas acreditou-se imbatível, agora paralisado. Sua frota no Báltico, considerado seu maior trunfo, parece condenada a ficar imóvel, como um carro sem combustível no meio de um lago de NATO. Enquanto isso, uma nova realidade surge. A capacidade industrial da Rússia para responder a essa força tecnológica está se esvaindo. Recentes relatos revelam que a defesa russa está completamente abandonada. Os soldados equipados com tecnologias obsoletas precisam ser fisicamente grandes para detectar sistemas como o CV-90. Mas por que o CV-90-40mm já está voltando às linhas de frente? Essa resposta é uma peça-chave de uma estratégia que pode transformar o cenário em um caos absoluto para a Rússia. A Suécia finalmente acordou de seus 200 anos de sono diplomático e decidiu agir. Uma nação que ameaça Moscou com mísseis de 2.000 quilômetros de alcance, fechando o Báltico para a frota russa com submarinos invisíveis e financiando 150 aviões de guerra para a Ucrânia com ativos congelados. Tudo isso, enquanto a operação especial da Rússia na Ucrânia deveria conter a expansão da NATO. No entanto, o que ela criou foi uma poderosa força viking, armada até os dentes, superior tecnologicamente, pronta para a revanche. O Kremlin percebe que seu fronte norte deixou de ser uma ameaça, tornando-se um beco sem saída. Como responderá Vladimir Putin? Ele ainda tem cartas na manga? A imagem de força nuclear que Moscou vende ao mundo está sendo posta à prova. Agora, a guerra é estritamente convencional no terreno. A doutrina russa, baseada em negar o espaço com mísseis S-400 e Iskanders em Kaliningrado, está sendo virada de cabeça para baixo. Mísseis de 2.000 quilômetros e submarinos Tyalt irão transformar Kaliningrado de uma fortaleza em uma prisão para as tropas russas dentro dela. Generais sabem que em caso de conflito, esse estreito acesso ao Báltico pode ser fechado em segundos por submarinos invisíveis suecos e fragatas polonesas. A frota russa talvez nem sequer consiga deixar o porto antes de ser caçada por esses fantasmas invisíveis. Quem poderia imaginar que anos de superioridade bélica se reduziriam a uma incerteza de como essa batalha naval de última geração será decidida? A questão que fica no ar: até onde Putin irá para preservar uma estratégia que pode estar desmoronando diante de seus olhos?